Voltamos a falar agora sobre a pandemia. Agora há pouco, o Controlador-Geral da União falou sobre as negociações da vacina Covaxin. Ao vivo de Brasília, Márcia Fernandes traz os detalhes para a gente. Oi, Márcia, boa tarde. Oi, Braga, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, ele conversou com jornalistas e explicou como que foi feita essa análise do contrato entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos em relação à compra da Covaxin. Ele disse que foram analisados os seguintes pontos: o preço da contratação, a justificativa pela quantidade de doses que foram contratadas, o prazo de andamento do contrato, o processo de importação e a atuação da Precisa como representante. Em relação ao preço, a única proposta feita oficialmente pela empresa foi de $15 por dose. E os preços praticados em outros contratos feitos pelo Abará Biotech com outros países variavam entre $15 e $18, segundo a Controladoria-Geral da União. Então, não foi encontrado nada de diferente em relação a isso. Em relação à quantidade, foram solicitadas 20 milhões de doses em 5 entregas. Segundo o Ministério da Saúde, é porque lá no início do ano, ainda no primeiro semestre, a quantidade de doses que eram encontradas por outros fabricantes era muito pequena, precisava dar andamento a esse processo, por isso foi contratado essa quantidade, esse lote de vacinas. Sobre os prazos, a conclusão é que o processo realmente andou rapidamente, mas por causa da pandemia, e que não foi mais rápido do que um processo de um outro contrato normal. Inclusive, eles fizeram uma comparação com a Sputnik e os contratos estavam andando praticamente juntos na época. Agora, o principal ponto dessa coletiva, Braga, que mais chamou atenção foi a questão da documentação da Precisa. Segundo a Controladoria-Geral da União, a Precisa Medicamentos enviou um documento em que a Abará Biotech repassava para a Precisa uma autorização para eles emitirem documentos e também iniciar as discussões em relação à negociação da compra. Eles enviaram 2 documentos desse tipo e o Ministério da Saúde pediu um documento extra que ratificasse que, de fato, a Precisa era representante da Abará Biotech aqui no Brasil. Já esse documento é o que chamou atenção, porque foram encontrados nesses documentos detalhes em inglês, palavras em inglês, em português, e foi constatado que houve uma suposta adulteração desse documento. Inclusive, a Abará Biotech disse que não encontrou o original desse documento e que esse documento, de fato, não foi dado por ela. Bem, como que fica a situação daqui para frente? A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal seguem nas investigações sobre todos esses assuntos, sobre essa suposta fraude desse documento, possíveis outras fraudes ou casos de corrupção. Eles seguem com essa investigação. Já o Ministério da Saúde, ele já havia decidido pelo cancelamento com a Precisa Medicamentos e agora esse processo de cancelamento está em processo de conclusão. Braga. Ok, Márcia, obrigado.